Eu escolhi, para começar, um trechinho da Folha. Diferentemente do que foi publicado no texto Artistas Periféricos, Passam Despercebidos, da edição de ontem da Ilustrada, Jesus não foi enforcado, mas foi crucificado. E a frase, no princípio era o verbo, está no Novo e não no Velho Testamento. Esse é um Erramos da Folha clássico, de 7 de dezembro de 1994. Esse é... Saudoso Daniel Pisa, um jornalista que fez o Erramos do Cristo crucificado. Posso só fazer um adendo do meu Erramos preferido da Folha? Por favor. Foi publicado na antologia de Ramos, que a Folha publicou quando fez 90 anos, mas era, ao contrário, diferentemente do publicado, Val Marchiori não é socialista, é socialite. Foi a minha amiga Lígia Mesquita, beijos, Lígia Mesquita. Muito bom. Cometi o pecado da inveja por esse Ramos, eu gostaria que tivesse sido meu. Assim. Você tem algum erro grandão que não saiu no Erramos? Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Porque, assim, o meio evangélico... você escreveu 2 textos recentes sobre neopentecostais, e, assim, como que eu diria, é uma profusão de equívocos que escrevem quase que diariamente. Teve algum erro, assim, que você falou, ai, meu Deus, esqueci, esse aqui passou? Vários erros, sobretudo no começo da carreira. Vou fazer um breve apanhado. Eu entrei na Folha em 2010 como trainee. Logo depois, eu caí de paraquedas na eleição presidencial, já como foca. A gente prometeu não usar jargões jornalísticos. Foca é o jornalista em começo de carreira, e era aquele ano agradável do Serra versus Dilma, discutindo basicamente o aborto. Tem até uma coisa curiosa, que teve o efeito fariseu, na época, contra o José Serra, porque ele usava muito o nome de Deus. Exagerou tanto que ele acabou gerando um fenômeno que depois poderia ser chamado de efeito fariseu, né? Quando um candidato não exatamente religioso fala muito em nome de Deus. E, naquela época, eu fiquei incumbida de ver o que o pessoal estava falando sobre aborto nas igrejas. E aí eu frequentei, foi quando eu comecei a pesquisar o campo. Eu frequentei, em um mês, uns 50 cultos evangélicos. Meu Deus! Da Deus e Amor. E, mais um adendo rápido, eu fui num culto da Universal e não falou nada sobre o aborto especificamente, mas, na época, sim, do Pluto Escarpado do Destino, eles eram pró-PT, eles eram marcadamente, foi a época em que eles lançaram jornais para desmentir fake news contra Dilma Rousseff, sobre o aborto, inclusive, mas o pastor, naquela igreja em questão que eu visitei, falou uma frase muito sutil, já que você não podia pedir voto em templo, vamos lá, gente, de uma vez por todas, para o país não ir por serra abaixo. Eu achei bem criativo. E aí eu caí no meio desse campo e percebi que era um campo vasto, riquíssimo e muito mal abordado, pesquisado, sempre com muito preconceito. Comecei a escrever sobre isso, me auto-incumbi, não foi algo pedido para mim, eu que coloquei um pouco isso em pauta na Folha. Mas eu tinha, a minha formação evangélica basicamente era qual? Não sou evangélica, tenho parentes evangélicos, estudei a vida inteira numa escola metodista, eu tinha todo o repertório cristão. Eu até conto no meu livro sobre o tema que, na época, John Wesley, para mim, parecia aquele senhor das aveias Quaker, Quaker, assim, que era eu tinha os códigos, eu conhecia os louvores sem saber que aquele era evangélico. A única coisa que eu sabia é que eu não podia comer doce de Cosme e Damião, e me deixava muito chateada. Mas eu tinha tudo isso, só que não decifrava, acho que era nos 90, 2000, e não estava tão em pauta. E aí, quando eu começo a escrever sobre o campo e também sobre o movimento carismático católico, nossa, mas eu cometia muito erro. Eu não sei, não lembro se eu cheguei a colocar rezar em vez de orar em algum texto, é capaz. Tal qual Dória, não tenho compromisso com o meu erro, se tiver, assumo ele. Mas eu, volta e meia, eu cometia, enfim, generalizações, eu gostava de carregar muito na ironia, às vezes eu não entendia muito meio. Mas eu acho que a ficha caiu rápido para mim, de que não fazia no menor sentido tratar dessa forma, nem generalizar, e tampouco, eu vou dizer, quando as pessoas falam não generalizem no meio evangélico, eu sempre acho que a gente comete um pouco essa ideia de que, olha, não existe só essas igrejas fundamentalistas. Eu tenho um pensamento talvez até um pouco além disso. Nem as igrejas que as pessoas chamam de fundamentalista eu gosto de chamar assim. Eu não gosto de generalizar dessa forma nem essas igrejas. Elas atendem a um público vasto, amplo,
Um exemplo rápido. Já entrevistei a filha de um candidato do PT a prefeito na cidade de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense do Rio, absolutamente de esquerda, progressista, o pai dela era candidato do PT, e ela ia na igreja do Silas Malafaia. Já conheci muita gente que votava no Lula e frequenta a Universal do Reino de Deus. Eu acho que a gente tem que primeiro partir da generalização também dentro das igrejas, eu também não faço isso. O Bauman também se aplica no meio evangélico total. Super, assim, mas aí vem... É bem líquido. Não, toda vez que eu tenho que falar, lembrar do que certamente muitos convidados aqui já bateram na tecla de que aquela ideia errada, equivocada, de que a igreja evangélica são vários pastores de goela larga tentando afanar os pobres fiéis. Todo mundo vai falar a autonomia, como se o fiel não tivesse autonomia. Eu digo mais, o fiel é muito mais esperto do que as pessoas pensam. A teologia da prosperidade, mais do que ser algo que é só para você pegar o dízimo de pessoas que estão desesperadas, assim, acima de tudo, também tem uma ideia de sociedade com Deus embutida lá. O fiel não está nessa como um otário, sabe? Quando ele vai... Eu lembro... gente, eu falo muito e muito rápido. Muito bom. Tá, mas sim. eu lembro que em 2012, eleição de Celso Russomano, a gente achava que a gente sabia que era um outsider numa eleição. Verdade. A gente achava. Eu fui num culto da Universal com o Edir Macedo, talvez o único desses grandes pastores de projeção nacional, né, que eu não consegui entrevistar ainda, quero muito. Mas eu lembro que eu queria ver o que ele estava falando sobre o Celso Russomano. Ele repetiu uma oratória que ele sempre repete, de perseguição. Ele tem essa questão da perseguição desde os anos 90, quando ele foi preso e tal, muito forte. Mas ele falou... Eu lembro que é uma pregação muito específica também, paralelo ao que me interessava na questão política, que era sobre não misturar vinhos. Qual que era o recado dele para o fiel no momento? Não misture vinhos, porque você pode ter uma ressaca teológica, digamos, que era a preocupação que ele tinha com a competição intra-igrejas. Pode ser o pessoal do Valdemiro Santiago, pode ser o R.R. Soares, pode ser as outras igrejas. E aí ele falava que um fiel não pode, abrindo aspas aqui, não pode pular de cabeça em cabeça como se fosse piolho. Ou seja, tem esse lance do fiel de, cara, principalmente do que a gente chama de neopentecostal, eu não uso mais esse termo, mas depois a gente fala sobre isso. Mas a ideia de que o neopentecostal, do que o fiel, que a igreja que mais interessa é ele. Então, tem uma batalha por esses corações e mentes aí do fiel no meio. Então, o fiel não é um otário que está à mercê do seu pastor. Não que isso não possa existir. Claro. E é importante a gente denunciar abuso. A gente sabe que tem pessoas em situação vulnerável que podem... Isso em mais de uma religião, diga-se de passagem, né? Mas eu não consigo ver isso nesse meio quando eu vou a campo. Quando eu falo com eles, eu percebo muita gente disposta a fazer essa sociedade com Deus. Eu fiquei impressionado aqui quando você falou de 50 cultos. Eu já tinha colocado aqui. Você já enfrentou momentos de constrangimento? Quer dizer, momentos de constrangimento, não. Muitos momentos de constrangimento, seja entrevistando pastores ou em algum lugar ou evento gospel que você precisou comparecer, assim, tipo... Caramba, o que é isso aqui? Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!